Sejam bem-vindos ao Unimed Talks, a série de podcasts da Unimed Porto Alegre. Eu sou a Graziela Ranzan, gerente de relacionamento empresarial da Unimed Porto Alegre, e hoje o nosso tema é o futuro do trabalho, o impacto da tecnologia nas relações humanas. Para o nosso bate-papo, eu estou aqui com o Gustavo Borba, que é professor, palestrante e pesquisador na área de design estratégico. Obrigado por estar aqui conosco, Gustavo. Capaz, prazer estar aqui contigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, para a gente começar, queria te perguntar, pensando em toda essa evolução tecnológica que a gente está vivenciando, nessas mudanças que estão acontecendo, como é que tu percebe as competências individuais das pessoas acompanhando toda essa evolução? Perfeito. Então, de novo, queria agradecer, né, esse momento de poder estar falando contigo aqui. Né? Acho que esse é um tema que está sempre no dia a dia de quem trabalha em qualquer área, em qualquer setor, né, mas de quem estuda também um olhar para o futuro para entender o que vai acontecer com a gente. Né? Acho que esse é o ponto principal, qual é o futuro para nós, humanos, pessoas, enfim. Né? E quando a gente fala de tecnologia, eu fico sempre tentando compreender isso colocado ao longo do tempo, assim, né? Porque a tecnologia, ela sempre existiu, sempre vai existir, sempre está conectada com a gente de alguma forma e sempre transformou. Né? Então, para a gente voltar no tempo e pensar na máquina de escrever, por exemplo, uma baita tecnologia. Se eu pensar numa sala de aula hoje, numa parede que eu posso compartilhar conteúdo com os alunos e ver o que eles estão pensando, também é uma baita tecnologia. Está cheio de tecnologia da área da saúde a qualquer outra área que a gente interage no dia a dia. Né? O ponto principal para mim é a gente compreender que para interagir com a tecnologia, eu preciso de novas competências. E para sobreviver, muitas vezes, às tecnologias, eu também preciso de outras competências. Né? Então, acho que o ponto, na tua pergunta, que é bem relevante, o ponto-chave é a gente entender quais são as competências para a gente, hoje, operar enquanto um coletivo, em qualquer área de trabalho, e que competências são só nossas, ou que características são só nossas, que não são superadas por nenhuma tecnologia. Né? Acho que esse é o ponto de partida, assim, né? Tá bem, com certeza. E como é que tu vê, assim, a questão da criatividade para o futuro do trabalho? Acho o que esse elemento traz, assim, dentro do que tu falaste antes, né? O que a criatividade influencia? Eu acho que esse é um dos elementos, ou uma das competências, dá para dizer assim, que ela é estritamente humana, né? Eu sempre lembro uma frase de um autor, acho que tu já ouviu isso aí, que é o Andy Hargreaves, que é um amigo, que é um professor do Canadá, que muitos anos atrás ele escreveu, deu uma palestra e escreveu que não existia algoritmo para criatividade, né? E aí eu encontrei com ele esse ano de novo, numa palestra no Canadá, e eu citei ele nessa palestra. E aí no final a gente conversou um pouquinho, e aí ele me puxou num canto e disse, pá, mas tu acha mesmo que ainda não tem? E eu, pá, velho, se tiver agora a gente está todo mundo numa situação meio complicada, né? E aí comecei a conversar com ele e comecei peguei isso como um elemento para refletir, assim, né? Mas por que ele falou isso, né? E comecei a estudar, conversar com outras pessoas, e aí tu percebe isso, que na realidade o algoritmo ele existe para criar, obviamente, né? A partir de algo que existe, né? Então, sei lá, posso projetar o novo disco do AC/DC, o novo disco do Oasis que os caras fizeram, né? Como seria o próximo disco do Oasis. Agora, até pegando um fato recente, né, quando a gente compara isso com usar a tecnologia para reviver uma música dos Beatles que não foi lançada, né, toda a criatividade, toda a criação está ali naquelas pessoas, né, e a tecnologia ela é um apoio para isso aparecer para nós. Então, a criatividade ela é uma competência estritamente humana, porque ela envolve elementos que a tecnologia não entende. Por exemplo, a importância de errar quando tu está fazendo alguma coisa. A gente não erra por gosto, né? Ninguém erra por gosto. E a tecnologia não faria isso, nem a gente. Só que quando a gente erra, a gente aprende, né? E quando a gente aprende, a gente pode criar algo novo. Então, o processo criativo envolve essas coisas que não são tão lineares assim, né? Então, talvez por isso a criatividade seja a grande chave para a gente compreender a nossa relevância hoje e no futuro, né? Quem consegue criar vai ter sempre um espaço provável de trabalho, né? Acho que esse é o ponto principal. Agora, se tu está fazendo uma coisa que ela é igual todo o tempo, né? Que não permite nenhuma mudança, e quanto mais igual, melhor, talvez nesses espaços a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade de manter o nosso lugar. Né? Com certeza. E Gustavo, pensando assim nas organizações, né? Essa nossa série aqui são para gestores de RH, executivos que estão à frente de empresas em que tem muitas pessoas, né? Tu falaste um pouco sobre as competências assim coletivas. O que tu poderia assim trazer de dicas para esse público que está te ouvindo, assim, que é importante que eles fomentem isso no dia a dia nas empresas? Perfeito. Acho que, como tu comentou, essa área é a mais estratégica, né? Porque na realidade parece clichê já dizer, né? As pessoas, né, fazem as organizações, mas de fato vão fazer sempre as organizações. Num ambiente com mais tecnologia ainda, mais as pessoas. Quando eu penso na sala de aula, por exemplo,
já tem muito tempo, o professor não vai ser mais importante, cada vez é mais importante, né? Então, olhando para a área para esse olhar, né, das pessoas, uma perspectiva mais estratégica, eu acho que o ponto-chave é identificar, na minha organização, quais das competências do que a gente chama de século XXI, enfim, ou das competências para o dia de hoje, né, são mais relevantes. Por exemplo, o autoconhecimento é uma competência muito relevante. Quando a pessoa se conhece, ela pode operar melhor no coletivo, né? A capacidade de resolução de problemas, obviamente, é um ponto relevante em qualquer área. Outras são um pouco menos tangíveis assim em todos os setores, mas, por exemplo, pensamento projetual, né? Pensamento projetual é uma competência que nasce num campo mais criativo, mas se a gente pensar que quase todo lugar hoje o que a gente faz é um projeto, né? Também é uma competência relevante. Trabalhar em equipe é uma competência fundamental, colaboração, enfim, dependendo do estudo que a gente olha, tem 10, 12, 15 competências pelo século XXI que deveriam ser os elementos que balizam como a gente faz formações e tudo mais. Então, para mim o caminho é esse, assim, é tentar ver na minha organização como essas competências já estão trilhadas, já estão traçadas e o que eu preciso desenvolver mais, e aí a partir disso construir pessoas que elas têm maior potência, na verdade, né, para transformar suas realidades. Perfeito. E Gustavo, tu como professor, né, que hoje está muito alinhado a esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho, né, o que tu traz assim como que a gente pode preparar essas crianças, esses jovens que estão hoje na faculdade para que eles possam ingressar nas organizações já, né, com esse olhar de futuro, assim mesmo, né? Perfeito. Essa questão acho que é das mais importantes, tanto para o ambiente, né, empresarial quanto para o ambiente acadêmico, assim, né? Eu acho que tem dois caminhos que eles criam um espectro para a gente, então não vou responder linearmente para as pessoas poderem ficar assim, né? Um caminho é estar num extremo aqui, aonde eu penso, tá, mas como é que eu preparo essa turma para entrar, entre aspas, no mercado de trabalho, né? O que eles precisam saber, como é que eles interagem, que tecnologias estão disponíveis e tudo mais. Então a gente está aqui, né? E lá no outra ponta, assim, mas como é que eu preparo essas pessoas para que elas possam interagir em grupos, né? Independente do lugar, interagir socialmente, né? Então, eu vejo hoje muito esse debate, assim, tu prepara para cá ou para lá, é isso ou é aquilo. E parece que tem um espectro aqui, né, de construção onde a gente tem que achar os melhores espaços. Na minha visão, né, se eu preparo para um ambiente coletivo, eu preparo também para o mercado de trabalho. Eu não consigo ver muito essa separação, né? Então, se eu tivesse que fazer uma escolha, eu estaria um pouco mais para esse lado do espectro aqui, né? Agora, o ponto-chave é que se a gente está circulando aqui dentro, né, e trazendo competências que são relevantes para a pessoa ter autonomia para buscar o seu conhecimento e a partir disso transformar a sua realidade e a dos outros, eu acho que esse é o caminho principal, né? Então, para mim, hoje, quando eu vejo a gurizada na faculdade, assim, muitas vezes até com eu quero aprender isso porque, poxa, né, estou fazendo estágio na empresa tal e tem que saber mexer em tal aplicativo. Beleza, só que como é que tu aprende a aprender a mexer em aplicativo, né? Acho que essa é a questão, não é um aplicativo A, B ou C, né? Então, aprender a aprender, eu acho que é a grande característica, o grande elemento que a gente pode trazer hoje socialmente para transformar a realidade dessa gurizada que está chegando. Que legal, me veio um pouco de curiosidade também nisso que tu está trazendo. Né? Com certeza. Muito bom. Tem mais algum ponto que tu gostaria de trazer, assim, Gustavo, dentro desse tema, de deixar de recado, assim, para esse pessoal que está nos escutando? Eu acho que queria ficar horas falando contigo sobre isso, que acho que é muito legal o tema, assim, né? E fico à disposição também para o pessoal que quiser trocar ideias depois e, enfim, mandar uma mensagem para conversar. Mas o que eu queria dizer é que, para mim, em todo o processo, em todo momento que a gente tem um chat GPT aparecendo, uma inteligência artificial aparecendo, uma rede social nova, uma coisa nova que vira uma novidade, né? Um novo metaverso e tudo que acontece, né? Sempre isso passa, né? E a gente continua lá, né? Então, para mim, a questão que eu queria deixar para o final assim, é que as pessoas percebam a sua relevância, né? A nossa relevância para construir futuros que eles são melhores para todos, assim, né? Porque geralmente esses espaços de tecnologia mais pontuais, eles são para nichos, né? Eles funcionam para um grupinho aqui, para um grupinho ali, enquanto tem um monte de gente aqui que nem se deu conta do que está acontecendo, e às vezes até melhor, porque isso vai acabar logo ali na frente. Então, para mim, acho que olhar para a relevância das pessoas é a melhor saída para pensar no futuro melhor para todo mundo. Importante recado. Bom, Gustavo, eu queria te agradecer pelas tuas reflexões sobre esse tema, por compartilhar o teu conhecimento conosco. Nós estamos nos encaminhando, então, para o encerramento do nosso episódio e siga acompanhando os nossos conteúdos. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Graciela. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo.